Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer esse efeito aí que tá aparecendo na sua tela, esse efeito de luz acesa, que você pode usar em qualquer criativo, e usando essas técnicas você pode aplicar em outras situações também. Galera, só lembrando, para você que é designer e precisa mandar aquele orçamento personalizado para o seu cliente, para passar ainda mais credibilidade no seu trabalho, nós temos aqui no primeiro link da descrição a nossa proposta comercial 100% editável no Photoshop, tá? Então, nós já temos ali uma proposta totalmente pronta e você só vai ajustando e editando conforme as informações que você deseja. Se interessou, clica aqui no primeiro link, ó, apenas R$27, tá? Um trabalhinho que você fecha, você já paga. Daí em diante, ó, é só lucro. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Estamos aqui com o nosso Photoshop aberto, vamos criar um novo arquivo. Podemos criar aqui, ó, no tamanho 1080 por 1080, resolução 72 pixels, cores RGB. Apertar em criar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos importar os nossos elementos, tá? Eu vou passar aqui a nossa parede de tijolo, vamos arrastar lá para o nosso Photoshop, vamos dar um OK para confirmar. Feito isso, nossa camada já está como objeto inteligente. Lembrando, sempre importante você trabalhar com seus arquivos, as suas camadas, como objeto inteligente. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou duplicar essa camada aqui, Ctrl J, para você ver a diferença. Vou rasterizar essa camada, digamos que ela não está em objeto inteligente. O que acontece? Quando eu redimensiono ela, Ctrl T para redimensionar, se eu redimensiono ela, deixei nesse tamanho aqui, poxa, não gostei, queria aumentar, eu venho com o Ctrl T de novo e aumento para o tamanho que estava, olha o tanto de qualidade que essa imagem perdeu. Por isso é importante a gente trabalhar com objeto inteligente. Ela preserva todas as propriedades da sua camada. Quer ver na prática agora? Ó, vou vir aqui na minha camada, vou dar um Ctrl T, vou redimensionar para menos. Pô, não gostei, quero ela maior. Vou redimensionar novamente, vou validar. Tá vendo? Ela não perdeu resolução, não perdeu qualidade. Então, por isso é sempre importante trabalhar com objeto inteligente. Sem mais enrolação, vamos lá. Vou excluir essa camada aqui. Temos aqui nosso objeto, Ctrl T, vou deixar ela bem grandona aqui para ocupar totalmente a nossa área aqui que estamos trabalhando. Vou trazer um pouquinho mais para cá, vou dar um OK. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu vou arrastar a nossa lâmpada. Clico aqui, arrasto aqui para o nosso Photoshop. Eu vou redimensionar ela, deixar ela um pouquinho menor, tá? Deixar ela um pouquinho menor, vou dar um OK e aí eu vou trabalhar agora a parte da iluminação dessa imagem, tá? O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou deixar, né, essa parede aqui um pouquinho mais escura para dar um efeito mais legal na nossa imagem, dar uma ambientação melhor. Então, eu venho aqui embaixo aqui, ó, e crio uma nova camada de exposição. Aí, o que eu faço agora? Eu vou clipar essa camada. Por que a gente clipa a camada? Com o botão Alt, na interseção das duas camadas, eu dou um clique, ó. Quando apareceu aquele íconezinho, ó, é só eu clicar. Por quê? Todo efeito que eu for aplicar vai afetar somente a camada de baixo, no caso, a nossa parede de tijolos, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, exposição, e eu posso diminuir bem a minha exposição, para deixar a nossa imagem bem ambientada. Olha lá, assim já tá legal. E agora, nós vamos vir aqui e começar a aplicar nosso efeito, tá? Eu venho na minha camada da lâmpada e crio uma nova camada acima dela. E aí, o que eu faço? Eu seleciono a ferramenta Brush, tá? E aí aqui, ó. Ah, aqui outra dica legal. Se você não estiver vendo o formato da sua ferramenta, significa que o seu Caps Lock está ativado, tá? Então, pô, não estou vendo aqui o tamanho do meu pincel. É porque o seu Caps Lock está ativado. Só você desativar e você consegue ver, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar um tom de amarelo bem próximo aqui da nossa luz, tá? Eu já deixei previamente selecionado aqui, nessa cor amarelo, bem clarinho, tá? Porque a nossa luz vai partir do centro da lâmpada para fora. Então, bem no centro, ela é bem, quase no tom de branco, tá? Vou dar um OK. E aí, o que eu faço? Eu vou diminuir o meu pincel. Como que eu posso fazer? Ou eu venho nos colchetes, fechado e aberto para diminuir ou aumentar, ou o que eu mais gosto de usar, que é, você pressiona o Alt, clica com o botão direito do seu mouse e arrasta para a esquerda para diminuir e para a direita para aumentar. Outra dica, ainda com o botão direito selecionado, se você arrastar ele para baixo, você deixa a dureza do seu pincel mais forte,
ou se você aumentar, você deixa mais suave, tá? Então nesse caso aqui a gente vai trabalhar bem suave, porque aqui a gente quer essa luz bem fluida, tá? Beleza, agora, outro detalhe, aqui ó, o meu fluxo, vocês podem ver que está em 28%, ele está bem baixo. Por quê? Como meu fluxo é em 28%, se eu der um clique, ele não vai tão forte, tá? Agora deixa eu arrastar aqui ó, para 100%, que vocês vão ver, ó. Tá vendo? É bem mais forte. Então, trabalhando com um fluxo mais baixo, você tem um controle maior da ação que você está fazendo, tá? Então, nesse caso aqui, é interessante a gente trabalhar com o fluxo baixo. E aí eu venho aqui, ó, vou diminuir bem o meu pincel, diminuir bem aqui o meu pincel, tá? Então a gente vai trabalhar bem aqui do centro para fora. Eu dou um clique aqui bem próximo ao topo da minha lâmpada e outro lá embaixo, ó, segurando o Shift e dando um clique, ela vai fazer uma linha retinha. Pronto, olha aí que legal. Aí eu venho aqui, ó, o segredo tá aqui, tá? No modo de mesclagem. Aqui nós temos todos os modos de mesclagem possível, então você vai passando aqui, você consegue ver a diferença entre eles. Nesse bloquinho aqui, ó, nesse terceiro bloco, é onde nós trabalhamos as cores claras, os tons claros, né? Então nós podemos deixar aqui, ó, em divisão o nosso efeito, tá? Então a gente pode reforçar aqui, ó, que ele já, ó, para vocês verem, ó, já começa a dar aquele efeitinho de luz, tá? Se a gente achar que ficou muito forte, podemos diminuir aqui na opacidade, mas aqui para mim já tá legal, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a distribuir essa luz, tá? Então a gente cria uma outra nova camada e aí a gente pode aumentar aqui o nosso pincel, tá? Para fazer com que essa luz comece a expandir. Então a gente dá um clique mais ou menos aqui, ó. Beleza, eu acho que podemos dar mais um. Show. A gente vem aqui de normal, mudamos para divisão. Show de bola. E a gente já começa a ter o nosso efeito aqui aplicado, né? Então, só que vocês podem ver que a nossa lâmpada ela tem um formato mais vertical, né? Então o que a gente pode fazer? A gente criou essa luz ela totalmente já saindo como uma elipse, né? Então o que não faz muito sentido nesse caso aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente seleciona a nossa ferramenta de mover, Ctrl T, e aí aqui, ó, nas nossas arestas, eu vou segurar com o botão, a tecla Ctrl, tá? Então a gente seleciona o Ctrl, ó, tá vendo? Ela já mudou aqui o formato da setinha. E a gente pode deixá-la um pouco mais a parte de cima do centro para fora, tá vendo? Olha lá, ó. Dou uma validada aqui. Então ela não está partindo desde lá de cima como um círculo, ela está fazendo esse formato aqui, que é mais ou menos o formato da nossa lâmpada, tá? Beleza, fizemos o ponto mais forte, aí agora nós podemos dar uma clareada mais na nossa imagem. Eu já deixei aqui um tom mais alaranjado com a saturação maior para a gente dar esse efeito de iluminação em toda a parede, tá legal? Olha o Thiagão aí, dá um salve, Thiagão. Vou dar um OK aqui, beleza. Seleciono a minha ferramenta B, aumento um pouco mais o nosso pincel, e aí eu dou um clique aqui, ó. Opa, posso dar mais um para deixar um pouquinho mais forte o nosso efeito. Show de bola. Aí eu venho aqui no modo de mesclagem de normal, eu posso estar mudando para divisão. E praticamente o nosso efeito já foi aplicado, tá? Então, ó, antes das nossas luzes e depois. Olha que efeito legal que dá. E aí aqui, ó, eu acho que a gente pode diminuir até um pouquinho mais a exposição para o nosso efeito ser um pouco mais... Aí, ó, assim já me agrada um pouco mais. Beleza, show de bola. E aí o que a gente vai fazer, né, para dar continuidade aqui? Eu vou selecionar todas as minhas camadas dessa primeira lâmpada, vou dar um Ctrl G para agrupar essas camadas, tá legal? E vou escrever aqui, ó, renomear para lâmpada 1, ok. Aí eu vou duplicar essa camada, tá legal? Vou renomear aqui para lâmpada 2, ok, beleza. Eu vou jogar a minha primeira lâmpada mais para o cantinho aqui, tá? Um pouquinho mais no alto aqui, eu acho que fica legal. Vou validar a minha ação, vou selecionar a minha outra lâmpada. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais ela e deixar aqui na esquerda aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Eu acho que assim tá legal. Vou dar um Enter. Olha aí que legal que tá ficando o nosso projeto. E agora a gente vai fazer o nosso texto, né? O meu texto eu vou fazer ele abaixo das nossas lâmpadas. Porque se o texto ficar acima,
a iluminação não vai estar interferindo nele. Então eu vou criar ele abaixo para toda aquela iluminação que a gente criou também ser aplicada e fazer o efeito no nosso texto, tá legal? Então eu venho aqui na nossa camada abaixo, né, das lâmpadas e crio uma nova camada. Vou selecionar aqui e vou digitar efeito, vou redimensionar, Ctrl T, aumento do tamanho que eu quero. Aqui as nossas linhas guias estão ativadas, vocês podem ver que eu consigo ver facilmente aonde é o centro da minha imagem, na vertical, onde é o centro na horizontal, tá? Então isso aqui ajuda muito para a gente ter a nossa diagramação mais bem feita. Se a sua não tiver aplicada, é só você vir aqui em visualizar, aqui em mostrar, e essa aqui, ó, essa opçãozinha, guias inteligentes, tá? Então você seleciona ela que vai te ajudar muito, tá bom? E aqui nós temos o nosso texto, efeito, eu vou validar isso aqui, ok? Eu vou duplicar a minha camada, efeito, aí eu dou 2 cliques aqui, luz, ok. Aí eu vou deixar a nossa luz bem proporcional aqui, o nosso texto de luz bem proporcional ao texto de baixo, para ficar com a diagramação mais correta. Aqui tá legal, eu valido. Pessoal, tive um pequeno probleminha com a minha câmera, mas já voltei a gravar. Continuando aqui, tá? Eu validei a minha última ação, vou dar um Ctrl J aqui no meu texto efeito e vou escrever acesa. Beleza. Vou dar um Ctrl T, trazê-lo aqui para baixo. Beleza, assim tá legal. E aí agora que vai vir o pulo do gato, famoso pulo do gato. Eu vou selecionar vou pôr nessa camada de efeito aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui nela, tá bom? E aí eu vou abrir os meus estilos de camada. O nosso segredinho aqui, ó, tá aqui nessa parte de baixo, ó, camada subjacente. Tá vendo que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara? Tons escuros, tons claros. O que que isso quer dizer? Eu vou dizer para o Photoshop que ou eu quero que a camada de baixo, os tons dela, claro, interfiram na minha camada selecionada, que no caso é o texto efeito, tá? Ó, os tons claros da minha imagem de baixo vão interferir na minha camada de cima. Ou os tons escuros interfiram, tá? Qual o efeito que nós queremos dar aqui? Que aquelas juntas dos tijolinhos, eles interfiram no meu texto efeito, para fazer como se o meu texto tivesse sido pintado na parede. Só que, se eu arrastar aqui simplesmente, o efeito ele vem de uma forma muito pesada. Então, para eu ter um controle maior, eu seguro a minha tecla Alt e venho em uma abinha dessa aqui, ó, e arrasto para o lado direito. Tá vendo que aquelas divisões do tijolinho tá começando a interferir na minha imagem? Olha lá que legal. Aqui para mim já tá legal. O efeito tá bem aplicado. Você viu que legal? Parece que o texto tá ali na parede, né? Isso aqui fica muito legal. Eu dou um OK aqui, ó. Olha lá o meu efeito, que legal que tá aplicado. E para não precisar fazer isso manualmente na parte de luz e acesa, eu posso simplesmente vir aqui, ó, botão direito, copiar estilo de camada, vir na camada de cima, colar estilo de camada. Olha lá, já foi aplicado. O mesmo eu faço para o meu texto luz. Colar estilo de camada. Olha só que legal. Essa dica aqui já vale o seu like, hein? Essa dica aqui é dica de milhões. Vocês viram que legal que ficou o nosso efeito? Ó, parece que o texto está dentro da parede. Isso aqui é muito legal, faz toda a diferença no seu projeto. E agora, para finalizar, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar aplicando aqui um camera raw para dar um tchanzinho a mais na nossa imagem, o famoso tchan. Para aplicar o camera raw, eu vou vir aqui, ó, Ctrl, Shift, Alt, E. Eu mesclei todas as camadas de baixo e fiz uma nova camada, tá legal? E aqui outra dica, galera. Por que eu falo de sempre trabalhar com objeto inteligente? Tanto para manter as propriedades da sua camada, mas também para deixar os efeitos que você aplicar nessa camada editáveis, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não converti minha camada ainda em objeto inteligente. Digamos que eu queira aplicar aqui, de repente, um desfoque gaussiano. Eu vou querer aqui aplicar 10 de desfoque gaussiano. Dou um OK. Aí eu falo, putz, cara, eu apliquei isso aqui muito forte. Nossa, tá muito forte, eu queria refazer. Nesse caso aqui, como a camada não está em objeto inteligente, eu vou ter que dar Ctrl Z, ir lá, filtro, desfoque gaussiano, aplicar até ir achando o que eu quero. Se você simplesmente converte a sua imagem em objeto inteligente, além de você manter as propriedades de qualidade da sua imagem,
o efeito que você aplica, ou os efeitos que você aplica, eles ficam totalmente editáveis, tá? Vou dar um exemplo aqui, 10 pixels de desfoque gaussiano. Poxa, não gostei, ficou muito forte. Eu simplesmente venho aqui, ó, dou 2 cliques e eu posso editar esse efeito. Olha lá, tá vendo? Ah não, 3 ficou pouco, eu quero pôr 5. Não tem problema, o efeito fica editável. Então essa é outra vantagem de você trabalhar com objeto inteligente, tá legal? Pronto, já deu o exemplo, eu vou tirar aqui o desfoque gaussiano, que a gente não quer aplicar ele, e vou aplicar o Camera Raw. Filtro, né? Filtro do Camera Raw. E aí eu venho para cá. Como nós estamos trabalhando com luz, iluminação, não faz sentido eu vir aqui na temperatura e abaixar ela, a não ser que seja um caso muito específico, tá? Mas geralmente luz amarela principalmente, a gente vai deixar a temperatura da nossa imagem um pouquinho maior, ó, 5 aqui tá legal. Vou também dar um toquezinho aqui do magenta. A exposição posso aumentar aqui um pouquinho, 0.15 tá legal. Vou dar um toquinhozinho no contraste também, na textura para dar uma qualidade melhor nas texturas do nosso tijolinho. Claridade só um pouquinho aqui. Pô, assim tá show, hein? E eu vou vir aqui na saturação e aumentar um pouquinho a saturação e um pouquinho a vibração. Posso dar um OK. Olha a diferença com o Camera Raw e sem o Camera Raw. Ela dá uma luminosidade, uma vida a mais para a nossa imagem. Tá legal? Pessoal, chegamos ao fim do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer um combinado aqui? Eu vou colocar aqui uma meta de 20 likes para este vídeo. Se nós batermos 20 likes, eu vou disponibilizar esses materiais. Tanto a lâmpada que nós usamos, quanto a nossa parede de tijolo ali atrás, que você vai poder utilizar também para fazer essa videoaula ou em outros projetos que você deseja, tá legal? Vamos fazer esse combinado? Então deixa o like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Outra coisa, você que está iniciando no mundo do design, ou você que já é designer e já trabalha com isso, quando o cliente pede para você um orçamento, como que você envia? Você não envia pelo WhatsApp não, né? Escrito ali, ó, eu faço por tanto valor, você manda um áudio. Você não faz isso não, né? Pelo amor de Deus. Isso não passa credibilidade nenhuma, cara. Então, o que que vocês podem estar fazendo? No primeiro link aqui da descrição e no comentário fixado, nós deixamos o link da nossa proposta comercial. Nós temos uma proposta comercial 100% editável, que é o único trabalho que você vai ter que fazer é substituir as informações, de repente trocar ali o seu nome, trocar ali os preços dos seus serviços, mas nós deixamos para vocês aqui uma proposta 100% editável para você mandar aquele orçamento em PDF para passar aquela credibilidade gigante para o seu cliente e também uma confiança maior para ele para estar fechando um serviço com você. E o melhor de tudo, tá com preço super promocional de apenas R$ 27,00, acesso vitalício para essa proposta comercial. Então, de repente, poxa, um criativo que você feche, você já pagou o custo da proposta comercial. E aí você pode usar com todos os outros clientes que você vier a passar um orçamento, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer ver alguma outra aula, algum outro tutorial ou alguma outra coisa que você tenha dúvida no Photoshop, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer para você, tá legal? Um grande abraço, deixe seu like, se inscreve no canal. Até mais!